Bom dia! Bom dia! Graça e paz. Se vocês estiverem um pouquinho desconfortáveis, pode virar um pouco a cadeira. Vocês que estão aqui na lateral. Acho que aqui está mais tranquilo, né? Mas pode virar, gente. A cadeira, se todo mundo virar, não atrapalha. Isso, Pri. Pode virar a cadeira de verdade. Que é muito tempo para virar só o pescoço, né, amor? Gente, nós vamos ter agora um bate-papo. E o tema que nós queremos tratar é sobre como a unidade gera frutificação e como a unidade, em relação à visão que nos é proposta na nossa igreja, através dos nossos apóstolos, gera crescimento ministerial para todos nós juntos. Amém. Nós temos hoje aqui o Bispo Evaldo. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Eu queria que você aplaudisse mais forte, porque ele veio no look da juventude relevante. Aproveita esse momento inédito dele estar usando boné. Porque não é sempre não, né, meu capitão? Para quem é de fora, não sabe, o Bispo Evaldo, ele é o bispo da nossa igreja, foi o primeiro a ser consagrado, separado como bispo da nossa igreja. Ele está conosco há 30 anos, convertido há 25 anos, né, meu capitão? 30 anos. 17 anos só de tempo integral. Sim. E ele foi gerente de banco por muitos anos. E um homem muito capacitado, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Tenho um respeito muito grande pelo bispo. E eu tenho um carinho por ele, eu chamo ele de capitão, mas só eu que chamo ele assim de capitão, porque na Bíblia diz que tem um capitão do templo, né? E quando eu cheguei logo, eu falei com ele que ele era o capitão do templo e ficou isso. E ele é um homem que auxilia muito o pai e toda a nossa igreja. E nós temos um carinho muito grande por ele. Tem crescido muito a geração dele. Hoje o bispo está com 36 células, todas muito frutíferas, né? E uma ali é quase uma igreja, a célula do bispo tem que multiplicar pelo menos em 5 para ser célula. Mas é uma grande referência. Quando a gente falou sobre o tema desta manhã, que seria a unidade gera multiplicação, o primeiro nome que eu pensei foi o Senhor, porque o Senhor trabalha realmente em unidade com os apóstolos e isso gera multiplicação. E a pastora Adriana também está aqui conosco nesta manhã, glória a Deus. A pastora Adriana veio de tênis. Toda fashion. Gente, a pastora Adriana é uma grande referência para nós e para vocês jovens. Vocês podem se espelhar, porque a pastora Adriana trabalha e trabalha muito em horário comercial, né? Porque às vezes o jovem dá uma desculpinha, estou em faculdade. A pastora Adriana trabalha em horário comercial. CLT. CLT. Ainda, e à noite, todas as noites quase dedicadas para que o reino possa crescer. Hoje ela e o pastor Irineu estão com 14 células, frutíferas também. Então, é um grande exemplo de como você pode sim ser bem-sucedido na vida profissional e ainda assim fluir ministerialmente. E é interessante, porque a pastora falou, ela brincou aqui que ela é CLT. Sim. Mas ela é rica. A pastora Adriana é rica. Próspera, né? Igual eu falei, próspera. Ela é, né, uma generosa, das pastoras super chique. A gente estava esses dias no batismo, o batismo calor, né? Calor. Falei, pastora Adriana, não precisa tudo isso. A senhora toda Nem elegante. Mas Obrigada. eles são esse casal que admiramos muito. E muito obrigado, os senhores, por ter aceitado o convite. Obrigada. Sei que sábado de manhã às vezes é um tempinho aí para vocês terem um descanso, mas obrigado por virem Ou aqui para trabalhar, ministrar, né, pastora? ministrar nossas Meu vidas. Deus. E nós temos também o pastor Guilherme, a pastora Dai, são os nossos discípulos. Pastor Gui e pastora Dai estão com 52 células juntos, Uau. multiplicando e multiplicando, né? Até o final do ano, qual é a meta? Eu quero abrir pelo menos mais 12. E Uau. é possível, não é uma meta distante, né? Não, São não é. multiplicações que já estão aí na ponta da agulha, né? Então, eles são uma grande referência também. Graças a Deus, hoje estão conosco em tempo integral, Aleluias. trabalhando para o reino e se dedicando, porque antes eles já eram muito dedicados, cada um tentando aí correr atrás, mas o Gui teve uma hora que Deus falou assim, ou você larga a mão desse cajado aí que não é o que eu te dei,
ou você vai falir. Mas Deus trouxe mesmo o pastor Gui e a pastora Dai para poderem nos auxiliar no reino e tem sido uma bênção e muita frutificação. Então vocês podem falar realmente sobre isso, porque vocês caminham em unidade conosco e com os nossos apóstolos. Nós queremos mostrar para vocês a importância da unidade com a visão. Quando a gente é muito jovem, a gente tem a tendência a ser meio bobo também, e fazer bobagens, e achar que a gente é meio revolucionário. Sim. Mas, diante do mundo que nós vivemos, a maior revolução que um jovem cristão pode fazer é se unir com a igreja dele, é se unir com a liderança dele e demonstrar uma revolta para o mundo, se unindo com aqueles que são família espiritual. Então, eu queria que o bispo começasse falando um pouquinho. Só para situar, nesse QR Code você pode fazer uma pergunta, então se você puder acessar, é anônimo, tá? Mas vamos fazer perguntas dentro do tema de hoje, que é a unidade gera multiplicação. E você, além de poder fazer sua pergunta, você pode curtir quais são as perguntas que você achou interessante para que ela seja ranqueada como mais votada e a gente consiga, então, comentar aqui. Aí você pode falando uma pergunta enquanto você... Excelente. Já que abriu esse parênteses, eu queria abrir outro também. Eu acabei de ganhar um cartão ali, do João Marcos, de Paula, que é da BYD. Ele disse que todo mundo que participou da conferência vai ter desconto para a compra de BYD e dos usados lá da loja deles. Então, se você está procurando um carro... Eles falaram? Hã? R$1.000. R$1.000 de desconto para cada carro que você quiser comprar lá, fora o que você conseguir... negociar. No seu papo levar. E também você recebeu um cartãozinho da Rebelato for Men na sua sacola até o final de outubro. Nós temos 10% de desconto lá, certo? Vamos lá, avançando. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta, eu queria que a gente conversasse sobre a questão de como nós nos unirmos à visão que nós temos na nossa igreja, faz com que nós nos multipliquemos. Porque os senhores têm bastante tempo de casa. E a gente já viu muita coisa. De gente que, de repente, tinha um projeto pessoal, que queria crescer sozinho, de que queria fazer, e no final nem aqui mais está. Qual que é a importância da unidade no projeto de multiplicação e de crescimento de célula de ministério? Maravilha. Graça e paz. Bom dia a todos. Bom dia. Quero primeiro dizer que é um privilégio muito grande poder estar aqui. Agradeço a Deus e agradeço o convite do pastoral e da pastora Rebeca. E eu estava olhando uma criança lá em cima, mas eu quero perguntar aqui, qual que é a idade do Levi? Levi tem 9. Levi tem 9. Beleza, então a Bia, melhor referência. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Tá baixo, né, Danilo? Aí, todo mundo está me ouvindo bem? O Beleza. retorno. A Bia tem 7 anos. Eu queria iniciar, assim, dizer para mim que é um privilégio poder estar aqui hoje, vendo aquela ministração da palavra, o louvor, enfim. Eu sempre digo isso e às vezes me emociono porque é um privilégio. Você imagina só, todos conhecem a Bia aqui? Sim. Lá na galeria, todos conhecem a Bia? Então a Bia tem 7 anos. Então imagina a minha emoção em ver a pastora Rebeca estando aqui, louvando, ministrando, porque quando eu me converti, ela tinha a idade da Bia. Imagina só, a idade da Bia, eu conheci a pastora Rebeca, junto com o pastoral, pastores da Juventude Relevante. Imagina o Marco, o privilégio de poder estar nessa conferência, nesse bate-papo. Então, pode aplaudir o Senhor, é para Ele, é isso mesmo. Sobrenatural de Deus, e dentro dessa pergunta do pastor Aldo, a unidade é a chave, sem dúvida nenhuma é fundamental, porque, assim como o pastor Aldo colocou, eu fiz algumas anotações, mas eu vejo assim, a pastora Rebeca até falou um pouquinho sobre isso. Quando eu me converti em 1995, a igreja não era uma igreja em célula, ainda era grupo familiar, era junto, né? E depois passou as células, mas não tinha o que nós temos hoje, a questão do esboço, né? Então cada um ia buscar, e aí você tinha uma salada, na verdade, era um desafio muito grande. Mas eu louvo a Deus, porque dentro da palavra que Deus trouxe ao apóstolo, e nessa direção como igreja em célula, a unidade, ela é a chave para tudo. Eu anotei aqui algumas coisas, o pastor Rebeca falou, a minha geração eu tenho 36 células nessa geração, mas eu não sou somente o pastor da geração,
Eu tenho uma célula que está estabelecida ali no condomínio Beirute já há 4 anos, e essa célula se multiplicou já por 6 vezes. Glória a Deus. E está preparado para multiplicar mais 1 ou 2 vezes ainda. Mas por quê? Porque verdadeiramente eu anotei aqui algumas coisas na célula fundamental, que é o quê? Um padrão e um modelo que foi estabelecido. Isso, daí a gente já entra na pergunta aqui, dicas práticas para que a célula possa caminhar em unidade. Ok. Então, a questão da unidade, falando a mesma linguagem daquilo que o apóstolo estabelece, para a gente poder avançar, ela é muito importante. E eu, como o pastor Aldo falou, por ter sido bancário, eu sou muito metódico. Então, qual é o posicionamento? Não inventar a roda, né? Falar a mesma linguagem, estabelecer os critérios que o apóstolo tem estabelecido como igreja, nessa declaração extraordinária que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja e ECG até os confins da terra. Então eu prezo muito por isso, né? E eu vejo que você colocar em prática essa unidade, falando a mesma linguagem, na verdade o resultado virá. Amém. Eu faço isso também com os líderes apostólicos. Eu transmito na íntegra, né? Até de uma forma talvez até exagerada, porque muitas vezes enquanto os líderes estão dormindo, eu espero lá uma mensagem que o apóstolo traz lá de orientação, eu espero da 00:01. Querido, sem Você exagero. coloca para despertar? Não, eu espero dar horário lá. Gente, isso é impressionante, gente. A Aí gente tem um depois grupo dos 4 da manhã pastores. já tá de novo. A gente tem um grupo dos pastores. É. Se é aniversário de algum pastor, meia-noite 00:01 aparece o postzinho lá. Ele mandando. Se vai ter alguma coisa naquele dia cedo, 4 horas da manhã ele manda. Se preparem. Atenção. Aí eu falo assim, cara, que hora ele dormiu da meia-noite às 4? Uma Aí bateria. 6 horas da manhã ele manda. Eu falo assim, que hora que ele dorme? É um robozinho que Né? trabalha Que é pro isso, bispo? cara? O que tá acontecendo? Ele tem algum Podia programa, não é programar a possível. mensagem, mais fácil. Vamos ensinar ele, Kézia. Depois a Kézia vai dar um curso. Mas é muito bom isso, e não é um peso, é uma alegria. Falando em unidade, eu jamais imaginei ser crente, jamais imaginei ser pastor. Então muitas vezes a pessoa me vê aqui, né, bispo, pastor e tal. Ele faz isso porque é pastor. Não. Sim. Tudo isso que você me vê, seja numa atividade, seja na célula, seja aqui, eu faço desde quando eu cheguei. Nesse período de bancário, eu vinha direto para o banco para cá, eu ficava os 4 cultos, e eu jamais imaginei ser pastor, não era esse propósito, mas Deus tinha estabelecido isso. Então eu sempre fui fiel nessa questão da unidade. E Deus foi estabelecendo, Deus foi fazendo, e eu honro muito isso. Hoje já fazem aí 15 anos que eu não estou como bancário, mas estou estabelecido há 17 anos como um dos pastores da casa, e eu levo muito a sério isso. Eu desperto os líderes na mesma seriedade que eu recebo a mensagem do apóstolo, eu desperto os líderes, os auxiliares, os anfitriões e os discípulos apostólicos, para que eles possam corresponder. Você pode perguntar, mas e aí, todos correspondem 100%? Não chega ao 100%, mas o que acontece? O importante é você saber que você está cumprindo a missão. Amém. Amém, amém. Pastora Adriana. Não tem qualidade sem aperfeiçoamento, né? E a gente vê hoje aqui, bom dia, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Hoje, eu e Irineu, que eu falo, eu e Irineu, que nós temos uma unidade, né? Os dois, assim, nós poderíamos realmente estar com até o dobro de célula. Mas essa correria nossa, e ontem a gente estava falando sobre isso, a gente estava na célula ali no Xadid, e a gente falou que a gente tem que ser mais ousados. E às vezes a gente tem medo de colocar, né? É muito cargo, e a gente falou, nós vamos ter que mudar, ter outra estratégia. Porque nós não somos clone, nós somos pessoas diferentes. E na célula, se a gente for perguntar aqui, todos nós somos diferentes, mas cada um tem uma qualidade, né? Alguém tem uma habilidade diferente um do outro, que a gente vai juntar a unidade para fazer coisas incríveis, né? Eu vendo aqui, quando eu entrei aquelas portas, eu falei, gente, o que é isso? Isso. Que coisa linda é essa, não é verdade? É a unidade, por quê? Amém. Nós não somos iguais, nunca vamos ser iguais. Mas quando a gente se direciona, né? O mesmo pensamento um com o outro, né? Eu falo assim, a vida do apóstolo, da apóstola, a gente honrando a vida deles, o que eles têm colocado aqui no altar, e a gente ter extraído, né? O melhor, eu falo assim, comido os melhores manjares, né? Então nós vamos o quê? Nós vamos influenciar pessoas, vivendo na mesma unidade, o mesmo princípio. Um dia a pastora Rebeca falando ali, eu lembrei,
Uma pessoa que saiu da minha geração, ela me falou, eu preciso tomar um café. Eu fui tomar o café, ela falou assim, pastor, eu não aceito. Cada um tem que orar, buscar em Deus e falar aquilo que Deus falar. Falei, eu também vejo nesse sentido, mas nós vamos ter uma direção, nós vamos ter uma palavra e nós vamos falar a mesma língua. Não é então, Ctrl-C, Ctrl-V, é uma direção. Nós somos igreja. Então, se você não obedece aquilo que está vindo do altar, nem quero unidade mesmo com você. Amém. Você quer sair? Amém, vou te abençoar. Eu prefiro. Sim, sabe? Aí eu vejo hoje, né? Falo, gente, não pare em igreja nenhuma. Tá do mesmo jeito ou um pouco pior. Cada vez mais, porque não obedece princípios, não quer viver nessa unidade, na mesma linguagem, falando a mesma linguagem. Então é maravilhoso, igual a Rebeca falou, não é você vai falar seguindo, mas Deus vai te dar a direção, ali a unção, você vai colocar em prática aquilo que você tem recebido do Senhor e vivido, né? Porque nós temos testemunhos todos os dias. Então quando você vê com aquela palavra, igual ontem, um milagre, gente, que palavra extraordinária. E nós somos agentes de milagres, né? Então a gente vai colocando em prática aquilo que a gente tem recebido. Em unidade, buscando os mesmos sonhos, né? Que é Jesus. É interessante, porque a pastora Adriana, ela é gerente de uma loja de tintas aqui na nossa cidade. E ela é... Casa das Cores. Ela é Casa das Cores. Ela é campeã de vendas, ela ganha muitas premiações durante o ano e tal, entendeu? Pastor, ganhei 2 essa semana, tá? Uau. É o quê? Ganhei 2 essa semana. Olha aí, ó. Estou de férias. Eu tava no sonho de viajar para Foz do Iguaçu. E eu não ganhei Que agora desafio. a viagem para Foz do Iguaçu. Glória E essa a semana Deus. ganhei um prêmio em dinheiro também. Uau. Uma viagem, falei que ela era rica. coral. Ganhou a viagem e o que vai usar na viagem. Vou usar. É a Eu falei, provisão. Deus, como o Senhor é maravilhoso, mas são as sementes, tá? Mas eu quero, né, o Bispo Evaldo trabalhou em banco por muito tempo, uma corporação, e hoje ele trabalha aqui na nossa igreja, ele é o nosso gestor financeiro, administrativo. Superintendente. Debaixo do meu pai é ele. Eu peço as coisas, não peço nada pro meu pai, peço pra ele. E aí, se ele for BO, ele pede pro pai. Passe você pra ele que eu tô de boa. E ele é um homem muito capacitado, a pastora Adriana também. E eu queria fazer uma pergunta para os senhores. Vocês têm idade de serem meus pais, né? São mais velhos do que eu. E com todo o respeito que eu tenho por vocês, nós temos aqui uma geração de jovens. A gente tem muito jovem, meu capitão, que trabalha aqui nos serviços gerais. É possível que a senhora também tenha jovens trabalhando na empresa da senhora. Como que vocês veem os jovens de hoje, não estou dizendo nem da igreja, o jovem em geral, em relação a isso? Porque a senhora está quantos anos trabalhando nessa empresa? 26. Começou como gerente? Não, comecei Então, como como caixa. foi o início? Como caixa. Eu lembro um dia, o apóstolo chegou na loja, ele não era apóstolo, ele era muito amigo do Moura, dono da loja, ele era pastor. E eu estava na cozinha fazendo café. Aí ele chegou, ainda a loja era totalmente diferente, né? E ele perguntou assim, mas o que você faz aqui? Aí eu falei, tudo. Eu sou caixa, eu ajudo a bater tinta, mas eu lavo o banheiro, eu faço café. Aí ele ficou me olhando, porque a gente não tinha, assim, né, intimidade, conversava bem pouco, né? A gente era a igreja ainda, igual você falou, nas casas, mas não era célula, ainda não era nada. A gente, é reunião, né, familiar, né? E daí ele ficou me olhando assim, porque eu nunca fiquei... hoje eu sou gerente. Se eu precisar lavar o banheiro lá na loja, eu lavo. Não tem problema nenhum com isso, entendeu? O pessoal agora fala acúmulo de função. Acúmulo de função. Acúmulo de função. Não dá, né? Pra você fazer... Ainda mais se você é cristão, você tem que fazer um pouquinho mais, né, pastora? Você tem que fazer além. Tem gente que chega atrasada e sai mais cedo. Não tem como prosperar. É uma vergonha. Assim, eu E vejo o senhor, que... bispo, porque mesmo quando não era cristão, já era diligente. O da pastora Adriana também tá baixo. Interessante essa pergunta do pastor Aldo e da pastora Rebeca, porque muitas vezes a pessoa olha assim e fala, olha aí, ó, é o bispo, é o pastor, ó como que ele está. Peraí, foi assim que começou lá? Então, vocês ouviram aqui falar que eu tive 25 anos no banco. Quando eu cheguei ao banco, em 1984, eu tinha uma bicicleta. E eu amarrava no poste da rua essa bicicleta. E aí eu cheguei como escriturário, um dos cargos mais iniciais que tinha, e depois fui galgando, né, mas sempre muito dedicado àquilo que eu estava fazendo. Eu não conhecia Jesus, lógico que isso era grande falta. Eu tenho 60 anos e metade da minha vida não conheci Jesus. Eu fui conhecer Jesus quando eu tinha de 29 para 30 anos. Mas nessa projeção,
fui passando por caixa, por chefe de atendimento, chefe de serviços especiais, cheguei a um cargo de assistente, de gerente e depois subgerente. Isso levou tempo para chegar a gerente de agência e depois numa outra instituição de gerente, pessoa jurídica, a gerente de plataforma. Mas houve o quê? Uma dedicação integral, mesmo nesse período. Por uma questão de criação, eu fui me dedicando. E eu fui buscando, eu não sabia o futuro. E eu não tinha o principal, que era Jesus. Mas a diligência, e foi isso que marcou o apóstolo Edmilson. O apóstolo Edmilson, ele é meu pai na fé. Ele era um cliente no Banco Itaú da Coronel Antonino. E aí ele olhou para mim, assim como ele olhou para a pastora Adriana, ele olhou para mim e falou, esse cara é muito diligente no secular. Como será na mão de Jesus? E aí ele ousou apresentar Jesus. Entende? Mas aí, essa mesma diligência, essa mesma dedicação, essa mesma entrega, que muitas vezes pessoas não entendem. Ah, por que ele faz tudo isso? Por que é isso? Por que é aquilo? Mas por quê? Porque isso está na essência de um posicionamento e isso faz a diferença. E se você trabalha hoje numa empresa e você quer crescer e não quer que a empresa cresça, saia. Porque você tem que caminhar em unidade com o propósito da empresa que você está. Ah, mas eu não concordo. Então saia. Porque você... É engraçado que tem gente que fala mal de empresário, mas não tem coragem de abrir um CNPJ. Se você não está feliz e satisfeito, dê um jeito de ser unido. Mas faça. Nós não podemos deixar as ideologias mundanas invadirem a nossa mentalidade de reino. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos trabalhar no secular, no mundo, trabalhar mesmo, como se fosse para o Senhor. Sim. E o que fizermos, faça para o Senhor. Tudo que nós formos fazer é como se fosse para o Senhor. Então, tem muita gente que trabalha pelo salário. Sim. E isso é muito miserável. Quando você trabalha por um propósito maior, gente, ninguém começa com alto salário. Ninguém. Eu lembro, meu capitão, que eu trabalhava de chapeiro. Meu primeiro dia como chapeiro, era Pode ser sócio do uma Charles, porta então, pequena, no PJ Espetins. e aí tinham 2 andares. Eu subia numa escada, aquela escada que é redondinha assim, Caracol. e aí alguém gritou lá de baixo, um X-salada. Falei, vou fazer um X-salada. Era o meu primeiro dia, meu primeiro hambúrguer, ninguém tinha me ensinado nada. Mandei o X-salada sem o X. Sem o queijo. Era só hambúrguer e tomate e alface. E era um gordinho. É difícil lidar com gordinho nessas que eles coisas. sabem o que falta. Ele mordeu e falou assim, Cadê o queijo? tá faltando queijo. Eu vi lá de cima, falei, puxa, o queijo do cara. Falei, o senhor quer que eu faça outra? Ele falou, não, tá tudo bem. Nunca mais ele voltou. Ai, meu Deus. Não é fácil lidar com gordinho. Pra gente avançar dentro do tema. Ah, você não terminou aí? Não. Ah, tá, desculpa. Porque a gente tá desviando do tema. Depois você quer terminar meio Eu lembro que eu saía, eu tinha que limpar tudo, porque meu turno era tarde, e eu voltava pra casa cheirando a água sanitária. Eu falava assim, meu Deus, eu sou muito bonito para ficar cheirando água sanitária. Mas eu entendia que eu ouvia ali o Espírito Santo. Eu ficava ali fazendo o que eu tinha que fazer, ouvindo o David Quillan. Eu chorava, eu falava, Senhor Jesus, o Senhor me chamou para ser pastor, o que é que eu estou fazendo aqui sendo chapeiro? Os processos de humilhação que o Senhor nos faz passar é para que quando nós chegarmos naquilo que Ele de fato estabeleceu, nós não achemos que foi pelo nosso próprio esforço. Foi a graça de Deus que nos proporcionou aquilo ali. Amém. Não obstante, o esforço é necessário para que aquilo aconteça, a diligência, porque nós estamos aqui diante de líderes diligentes. Os senhores são diligentes, os pastores são diligentes. Eu estava conversando com o pastor Guilherme esses dias, e eles falando, quando eles entraram logo na juventude, eles viam outros líderes que estavam mais à frente e falavam assim, olha só, um dia eu quero ser como fulano, quero ser como fulano. Hoje eles são esses pontos de referência. Amém. E eles estão fiéis aos nossos apóstolos e aquilo que eu e a pastora Rebeca colocamos para eles fazerem. E a última coisa que eu quero ser é alguém que atrapalhe o crescimento dos nossos discípulos. O nosso apóstolo é assim também. Tudo que ele quer é que a gente cresça. Porque quando um cresce, todo mundo cresce junto. O reino cresce. Então hoje, na juventude, nós temos quantas células? São 117. Hoje nós temos 117 células debaixo da nossa liderança. 52 células são deles. Mas um dia eles tinham só uma. Que faltava até o auxiliar. Fazia célula sábado, às vezes chovia, o meu auxiliar faltava, cara. E eu ia sozinho, era na minha casa, não tinha como não ir. O anfitrião não podia faltar, né? Não dava. Então, tem gente que Vê o olha final. olha e não... Porque assim, eu fico vendo o senhor.
O bispo, ele acorda cedo, passa o dia inteiro trabalhando na parte administrativa da igreja. E a célula do senhor é na terça? Terça-feira. Terça-feira de noite ele está lá na célula dele, ministrando. E os caras vão lá. E, ó, liderar homem não é fácil. Homem mais velho, o cara já está com a mente formada, sabe? Os caras têm uns problemas meio esquisitos. Porque os meninos, meu capitão, a gente dá 2 tapas na cara e ele acorda pra vida e aí, sabe? Mas o cara que é mais velho, assim, não é fácil. Mas eu queria que a gente aproveitasse aqui pra gente responder algumas perguntas. Me dá aqui, Beijo, por favor. Vamos lá. Não, me dá aqui que eu vou escolher as perguntas. Eu vou falar sobre essa aqui, que o pastor Gui e a pastora Adai Cadê a podem... unidade? Qual que é? Calma. Nas mais votadas. Mas Você tomou bem, vamos? Tomei. Vamos lá. Como gerar unidade onde há panelinhas? Como gerar unidade onde há panelinhas? Porque tem gente que fala assim, não consigo caminhar a unidade porque é uma panelinha, não sei o quê. O que vocês fazem dentro da geração de vocês para trabalhar isso, pastor Gui e pastor Adai? Às vezes a pessoa é chata. A panelinha ela é formada quando a pessoa pensa para si mesma. Porque aquele que pensa num todo da igreja, é impossível ele trabalhar em panela. Porque a unidade, você começa a entender que você, cuidando de células, você não vai ter uma preferida. Você precisa cuidar num todo geral. E isso funciona também dentro da igreja. Quando você está formando panelinhas dentro da igreja, você pensa o seguinte: aqui são os melhores e o resto é resto. Esse é o pensamento de uma panela. Mas quando você entende que nós somos uma comunidade, vivemos em unidade, não há panela porque você está pensando num todo. Que a igreja vai ganhar, os pastores vão ganhar, os apóstolos vão ganhar. Então, isso que você carrega não é sobre a sua célula, a sua geração, mas sim você está passando que é a sua igreja, a sua comunidade. Então, quando você trabalha em panela, eu fico pensando quando a gente for para o Templo Novo, que serão mais de 2.000 pessoas, vai virar uma loja de panela. Porque, pensa, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas se achegando, jovens se achegando para as células, e aí você vê o reflexo na célula. Porque a célula ela não multiplica, ela não frutifica quando tem a panela. Porque quando vem um convidado, o que a pessoa faz? Deixa o convidado de lado e começa a falar só com a panela. O cara vai olhar e fala assim, eu não sou bem-vindo aqui. Então você vê o fruto, né, o que acontece nas células exatamente quando você trabalha em panela. O que a gente faz na geração? Nós falamos para todos os líderes. Chegou, tem pessoas novas, a gente vai perguntar até o CPF da pessoa. Sim, mostra Fica interesse. ali, mostra interesse pela pessoa. E aí as pessoas que já são membros da igreja, já são membros da célula, nós conversamos também. Mas naquele momento ali, a gente se desfaz das amizades. Para quê? Para que aquela pessoa se sinta acolhida, para que aquela pessoa se sinta amada. Quando nós colocamos panelinha, é exatamente aquilo que o Gui falou. Nós estamos pensando em nós, né, nas nossas amizades. Que tal você começar a se abrir para novas amizades? Que tal você começar a ser boca do Senhor e sair um pouco dessa zona de conforto e atrair mais a glória de Deus e tirar isso. Uma coisa isso começa pelo líder também. Sim. Porque se o líder faz panelinha, se o líder já centraliza para si o aprisco, acaba que as ovelhas também multiplicam isso. Então é interessante, se você é líder de célula, fique atento, é necessário que a gente tenha uma sensibilidade. Na hora que a gente está ali na célula, a gente já vê aquela pessoa que chegou nova, o líder ele tem que ter a visão ampliada. Ele já tem que, estão conversando demais, estão fechando a rodinha. Eu falo, gente, abre a rodinha, chama a fulana, manda no WhatsApp. Olha, a pessoa está ali, está muito quietinha. Vamos conversar com ela? Aqui na igreja, ao chegar tantas pessoas novas, no culto de sábado, domingo, quarta-feira. Você viu que é uma pessoa nova? Vai lá com as suas amigas, com seus amigos. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Você vem quanto tempo você vem na igreja? E isso a gente vai mostrando a nossa unidade como corpo. Quem faz panelinha não entendeu o que é reino de Deus. Então é necessário a gente ajustar. O que é panelinha? Porque assim, tem gente que tem desabilidades sociais. O povo rindo baixinho. Tem gente que não sabe se relacionar, né? Tem gente que não... Por exemplo, a gente cresceu num contexto de vida diferente, tem gente que morou em bairro e tal. Por exemplo, quem não sabe, o bispo, ele
ele é de Aquidauana e ele agitava a cidade com campeonatos de vôlei e tal, entendeu? Então ele era sociável, sempre foi sociável. Apesar da seriedade do trabalho dele, ele como pessoa é uma pessoa comunicativa. Repórter né? de campo. Era repórter, né, meu capitão? Era repórter de Radialista. campo. Então, isso tudo vai gerando, né, pastora? Porque a senhora, por exemplo, é vendedora. Não tem como uma pessoa que é vendedor não ser comunicativo, não se abrir, não perguntar. Escolher o cliente. Né, Não pastora? tem como, você vai ter quem for, né? Mas assim, eu quero que... porque assim, nós temos tanto pessoas da minha idade aqui, né? Eu tô com 39, e tem pessoal do Relevantinho Adolescentes. também, dos Júniors, que são mais novinhos, que estão aprendendo, às vezes, a se relacionar. E as redes sociais foram criadas para aproximar as pessoas e, às vezes, isolam as pessoas. Então, dentro da igreja, a linguagem da nossa igreja não é de grupinhos, né? Não é de panelinha, de grupos fechados. Mas existem pessoas que se identificam mais com as outras. Isso é normal. Não significa que não se esteja aberto para conhecer novas pessoas e receber novas pessoas. Até porque uma linguagem que eu vejo na nossa igreja é que todo mundo fala que é muito bem recebido aqui. Não é verdade? É uma marca que nós temos. Então, quem fala sobre panelinha, talvez não conseguiu entender a visão que nós temos. Você quer viver o que você quer viver e quer que os outros te aturem. Ninguém é obrigado a aturar chato. Talvez você seja insuportável. Entende? A culpa não é nossa. Você que não quer ser legal. Você é um xarope que quer que a gente te ature como xarope. Aqui é todo mundo gente boa. Amém. Né? Vamos para a próxima. Todo mundo gente boa. Pastor, eu tive uma experiência no reencontro, que hoje a gente não tem. Eu cheguei no reencontro, aí a pessoa que estava, nem lembro quem que estava recepcionando, ela falou, você vai ficar no quarto com fulano e com fulano. Aí eu peguei e falei assim, eu não quero, eu tô com algumas amigas aqui e eu quero ficar no quarto com as minhas amigas. Daí ela pegou e falou para mim assim, então, mas você não acha que é uma oportunidade de você conhecer outras pessoas? Daí eu, verdade. Eu fiquei no quarto com pessoas que eu não conhecia, né? O reencontro já faz muitos anos, né? Conheci, peguei amizade e depois eu comecei a ver isso aí, porque foi um tapa na cara, né? Porque eu falei, cara, por que eu quero ficar só? E é o tal da panelinha, porque você tem os teus amigos, você quer ficar naquele grupinho. Na célula, a mesma coisa, ou na igreja, não. Fala um oi. Se tiver a oportunidade de ficar no quarto quando você for em algum lugar, encontro, reencontro. Acampamentos. Fica, é Gincanas oportunidade para diferentes. você conhecer outras pessoas, saber o que a outra pessoa faz, né? No E eu início falo, é desconfortável, é desconfortável, mas depois... Mas aí depois, quando você lê o livro do apóstolo, Poder de uma Conexão, você vai formando conexões com pessoas maravilhosas. Mas eu precisei o quê? Levar né? Mas é interessante isso, pastora, porque é de cada pessoa. Sim. Eu fui ano retrasado, eu fui a Portugal numa conferência. E como que era a conferência? Você só comprava a passagem aérea. E eles providenciavam tudo. Eu fiquei num quarto com 2 caras que eu nunca tinha visto na minha vida. O que eu pensei? Ano passado, né? Vão me Isso na sequestrar. cidade. Pastoral. Aí eu tava no quarto, daqui a pouco chegou um cara. Era gordinho. Falei, todo gordinho é gente boa por natureza. Né? Pensei, já vou oferecer um sneakers aqui pra ele, pra gente ficar amigo pra sempre. Aí eram 3 camas, um menino que era de São Paulo, não sei. Esse outro menino, ele não parava quieto em canto nenhum, era muito jovem ele. Estava aproveitando as amizades e tal. O outro já era pastor também, de uma igreja presbiteriana. Ficamos amigos, começamos a trocar ideia, outros conhecidos e amigos em comum. Então, assim, para mim foi esquisito no primeiro momento, mas, assim, tranquilo. Eu sei que para algumas pessoas é assim, tipo assim, meu Deus, eu não vou ficar aqui, não conheço o cara, como que eu vou... E para mim foi tranquilo, entendeu? Eu sei também que passa por isso. Nós somos um filtro de relacionamentos também, os temperamentos, etc. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria que nós comentássemos juntos. Como viver em unidade com quem me feriu? O que fazer, né? O que fazer para viver em unidade com quem te feriu? Bom, eu acho que se você não consegue superar isso, você vai viver sozinho. Não é verdade? Sim, porque sempre... Nós aqui somos casados. Em algum momento, nós ferimos e fomos feridos. E nem sempre é de propósito. Eu, como pastor, eu prego todo sábado. Os senhores sabem disso. Vocês sabem disso. E eu acho impressionante que Rebeca me ouve todo sábado. Essa é uma parte que eu acho interessante. E não enjoa de mim. Mas é aquilo que a Bíblia fala. Quem muito fala tem a possibilidade de ferir mais. Sim.
Mas como que vocês acham que a gente consegue conviver com quem nos machucou e às vezes não foi intencional, ou até mesmo foi intencional? Esses dias eu foi um vi uma momento... frase que faz todo sentido. Para aquilo que você não consegue esquecer, perdão. Tem coisas que vão ser feridas que você não vai conseguir fazer de conta que ela não existiu. Mas é aí que entra o perdão. Então, a cicatriz, o apóstolo sempre dá esse exemplo, ele tem algumas cicatrizes. A cicatriz você vai enxergar, você vai se lembrar o que como ela foi gerada, mas não vai mais doer. Então, assim, eu te feri, o que você precisa fazer? Perdoar. Se o seu irmão de célula te feriu, te desrespeitou ou fez alguma coisa de mal com você, você também já fez com outras pessoas. E o que você vai fazer? Perdoar. Eu acho que esse é o caminho, mas eu não sei se alguém mais quer acrescentar. Eu acho que é o caminho, a pastora está colocando algo que é interessante. E, na verdade, o que é? Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E é o que? Nós colocarmos em prática aquilo que, na verdade, mesmo antes de conhecer Jesus, todos nós, por uma tradição, um conservadorismo ou por questão hereditária, nós somos ensinados no quê? A oração modelo, que era o Pai Nosso. Alguns iam lá dormindo, eu lembro que Pai Nosso que está no céu, pum, dormia, né? Tinha que orar o Pai Nosso, mas e aí? Se orava, mas e aí o restante? Perdoa as nossas E lá ofensas. fala sobre perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que Sem ofendido. nos feriram. Então, na verdade, é algo assim, que parece ser prático. Ah, pastor, mas não é fácil. É verdade, não é fácil. Mas é o que? Uma decisão. Eu acho que para avançar em termos de célula, em termos de igreja, em termos de reino, é algo dificílimo, mas é possível se nós colocarmos em prática a orientação que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Entendeu? E é uma prática para nós podermos exercer, né? Acho que é um grande desafio para nós. Sim. Não, e às vezes as pessoas falam, mas era tão perto de mim, ela me machucou. Eu falei, mas se fosse distante, você não ia se importar. Então, as pessoas que nos machucam, não é, às vezes nem nos machucam. A gente é meio sanguíneo, né? Meio pedro, a gente fala, quando você vê, você falou, já fez, né? E as pessoas também têm processos. Então a gente tem que relevar, né? E assim como pastora, tem que falar, ser rápido de perdoar, mas também de pedir perdão. Sim. Né? Quando a gente errar, até com os nossos filhos, em casa, não tenha receio de pedir perdão, de falar, olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, porque isso quebra. Né? Isso quebra. Eu lembro quando eu estudei nos Estados Unidos, tinha 18 para 19 anos, e assim, chega lá, a gente vai convivendo com outras pessoas que você nunca conviveu. E eu me lembro até hoje que estava na fila do McDonald's, 9 horas da manhã, e aí eu não sei o que é, porque lá tem café da manhã no McDonald's, vão com calma, tá? Mas eu não sei se eu pedi uma hash brown, que é tipo uma batata que tem lá, e aí tinha um casal que eu tinha uma grande admiração, eles cuidavam de mim como filha. Ele falou, 9 horas da manhã você vai comer isso? Eu falei assim, cuida da sua esposa, me deixa. Meu Deus. Aí, depois eu falei, puxa, eu não devia ter falado isso, né? E aí, no dia seguinte, a primeira vez que eu vi ele, eu falei, me perdoa pela maneira como eu falei com você. Nossa, o olho dele encheu de lágrimas. Ele falou assim, eu já te admirava e agora eu te admiro ainda mais. Ele me chamava de pequena. Pequena, você é muito linda. Porque, assim, era foi uma patada que eu dei, porque eu estava realmente, né? Mas eu também fui rápida em pedir perdão, então não manchou a minha imagem. Então, assim como nós ferimos, nós devemos pedir perdão, e quando você for ferido, seja rápido em perdoar, ainda que não te peçam perdão. Eu lembro várias situações com os pastores, eles nos ajustam, né? O ferro aqui, o ferro, mas o ferro aqui é mais Quanto mais próximo está, mais nós temos corrigido. Nossa, e assim, nós somos corrigidos, confrontados. E eu lembro que não tem pouco tempo, já tem umas 2 semanas. Meia hora. E o pastor Aldo, ele foi muito firme conosco. E ali ele falou, se eu não puder confrontar vocês, não tem como eu ser o pastor de vocês. E ali eu falei, é exatamente isso. Porque ele está nos alinhando. Eu lembro exatamente no início, nós falamos assim, pastores, nós não somos referência em nada, nossa vida financeira, que não existia vida financeira. Era graça e misericórdia.
O que o pastor Aldo falou e a pastora Rebeca foi: eu não estou perguntando se vocês são, eu estou perguntando se vocês querem ser. Amém. E desde lá, são 10 anos caminhando em unidade, 10 anos caminhando sendo forjados e confrontados. Então, todas as vezes que ele nos... A pastora Rebeca também. Todas as vezes que eles vão nos forjando, é necessário a gente ter a maturidade para aquilo não se tornar uma ofensa no nosso coração. Porque quando a gente é ofendido, tudo nos fere. A isca de Satanás. A isca de Satanás. Leiam esse livro, tem ali na Relevant Store. A ofensa. Se a gente se atenta mais para a ofensa, a gente acaba se tornando ferido. Mas quando nós somos maduros, a gente entende que o ferro está afiando o ferro. Então, os pastores, os nossos apóstolos, o bispo, quanto nos tem afiado. E se a gente se a gente parar só para olhar para nós mesmos, puxa vida, nossa, isso aqui acaba se tornando uma ferida. Mas não, nós decidimos sermos um só com a nossa igreja. E por isso nós temos caminhado em unidade. Então, se você deseja caminhar em unidade com essa pessoa que te feriu, vai lá até ela, fala, me perdoa. Eu pensei sobre isso, isso me feriu. E já sela ali em unidade para que isso seja quebrado e você avance em maturidade. Isso é muito interessante porque existem níveis de relacionamento, tipos de relacionamento. Eu sou pastor. E se eu não puder corrigir meus discípulos, ou aquele que eu penso que é meu discípulo, essa pessoa deixou de ser meu discípulo, se tornou um conhecido. E uma coisa que você precisa entender: a correção é um esforço. Qualquer pessoa que corrige o outro está se esforçando pelo outro. Não é agradável confrontar ninguém. Muito pelo contrário, é desagradável. O confronto é desagradável para quem confronta e para quem está sendo confrontado. Então, se eu confronto alguém, o meu desejo é que aquela pessoa corrija para que ela esteja na linha certa daquilo que Deus tem para a vida dela. Não é para envergonhar, não é para humilhar, nada. Muito pelo contrário, é um ato de amor. A correção é um ato de amor. Nós seguimos a linha da Bíblia que o Senhor fala: Deus corrige aquele que ama. E eu falo isso para todos eles: se eu não puder corrigir você no dia que você não quiser mais ouvir minha correção, você deixou de ser meu discípulo, procure outro pastor, por favor, se afaste de mim. Porque eu também não vou lidar com terroristas. Eu sou tipo os Estados Unidos, não negocio. Corrige quem se importa, porque quando a gente não se importa, então faz assim, o que você quiser. mas óbvio que às vezes existem situações que nós precisamos parar e entender o que está acontecendo. Isso é uma correção em amor, isso é uma briga, isso foi uma coisa errada, porque eu não tenho nenhum problema de pedir perdão. Porque, eu exagerei, não, olha, me perdoa, fiz errado. E tem muita coisa que eu esqueço que eu faço, de bom e de ruim também, minha memória é horrível. Esses dias, bispo, um menino, Um blogueiro. que eu aprendi agora, influencer. que chama né, ele é meio bronzeado. Meu Deus, ele não queima, Não ele bronzeia. queima, mas ele bronzeia. E aí ele postou assim, Os meninos sol da manhã. ele lá postou assim, comenta aqui embaixo uma coisa absurda que você já viu um pastor fazendo. O pastor Felipe comentou. É que aí ele achou Ele achou que todo ele ia mundo causar um queimar, bafafá. Todo mundo ia queimar Ia falar os mal de pastores. pastor. Foi ao Aí, contrário. todos os comentários era de gente falando bem de pastor. Um dos comentários é do pastor Felipe, nosso. Ele comentou assim: eu sei algo que um pastor fez. Aí ele escreveu assim: o meu pastor, quando eu estava desempregado, me emprestou o carro dele para eu fazer Uber, para eu poder me sustentar. Era eu. Eu não lembrava disso. Tem mais de 7 mil curtidas esse eu comentário. não Já lembro. passou, mais Já? de 10 mil. Foi ele e o Miguel. Não sei se o Miguel está aqui agora de manhã, A se gente ele veio nem agora de manhã. lembrava disso. Eu peguei o meu carro, emprestei dele. para eles, falei assim: vocês usam e vão fazer a grana de vocês quando vocês... Quando você precisava de carona, Quando eu- ele pegava. Quando eu encaminhar... Quando vocês encaminharem alguma coisa aí, vocês me devolvem um carro. Hoje os dois E estão aí voando. eu não lembrava disso. Sim. Nem lembrava que isso tinha acontecido, entendeu? Ontem o pastor Yuri falou que na semana que o pai dele faleceu, foi a semana que nós fomos para Palhoça. E ele mandou no grupo nosso, falou assim: vocês conhecem algum Airbnb para a gente poder ficar? Por quê? A cunhada dele tinha tido o bebê, estava na casa da sogra dele.
E na casa do pai dele estava tipo um hospital, porque tava o pai com tratamento. Aí a gente mandou, a Rebeca falou, fica aqui em casa. Eu nem perguntei pro Aldo, a hora que eles falaram que estava procurando, falei que a gente vai viajar exatamente no período que vocês vão estar aqui, fiquem na nossa casa. E eles ficaram E na aí nossa depois casa. eu falei com o Aldo, amor, nem perguntei porque eu tenho certeza que você falaria assim para eles. Sim. Mas, na verdade, foi um presente de Deus, porque a gente não estaria em Campo Grande e a gente se sentiria muito distante, porque na morte do pai dele a gente não ia conseguir, mas foi tão de Deus o encaminhar que eles estavam dentro da nossa casa e nós pudemos fazer melhor para eles do que estando aqui, né, amor? Sim, sim. Então, Às vezes a gente se esquece do bem e às vezes você se esquece do tanto bem que aquela pessoa já te fez e uma coisinha que ela saiu da linha, você esquece completamente tudo de bem que ela fez para você. Então isso é muito ruim, prejudicial, né? Pastor, acho que dentro disso algo interessante que é importante frisar, nós como igreja em célula, eu falo muito isso, falo na célula e falo para a geração, para os líderes. É importante que você que é filho dessa casa, que está numa igreja em célula, você entenda o seguinte, você não está sozinho. Sim. É por isso que foram estabelecidos pastores e líderes, porque imagina só, não tem como o apóstolo Edmilson atender e cuidar de tudo, não tem como o pastor Aldo e a pastora Rebeca cuidar de tudo, mas foram estabelecidos pastores e líderes, e eu falo isso assim com muita consciência, porque eu exerço isso como líder. E é importante você que é discípulo apostólico, você que é líder, também fazer isso na sua célula, para que o seu discípulo tenha a certeza e a consciência de que eles não estão sozinhos. Amém? Sim. Amém. Isso é muito importante É verdade. destacar, porque É verdade. toda a igreja nossa, na verdade, é cuidada. sim, exatamente, meu capitão. E isso já junta numa outra... O que está acontecendo? Fica café gelado para todo mundo. Para a gente não morrer de fome. Gostou disso? É a minha primeira vez. Café gelado, olha aí, já vamos fazer uma porção para deixar lá com o bispo. Gente, Olha. eu amo isso daqui, é a minha recepção favorita. De vocês também? Que vocês preferem picolé e energético? Não. Loucura é Vamos servir café gelado à Eu noite. queria um dia que servisse acarajé. Aí, Matias. Aí vocês vão pirar, né? Ficar Café aqui, gelado ó, à noite. até 2 da manhã querendo cantar. Ô, Charles, vamos vender café gelado, pai? Meu Deus. Eu e o capitão TJ Cafés. já vivemos algumas experiências interessantes, né, meu capitão? A gente foi a primeira vez que nós fomos a Gana, rapaz, a comida lá é muito apimentada. O capitão até gosta de uma pimentinha, mas lá é exagerado. complicado. A gente vai comendo, vai chorando, o nariz começa a suar, tudo, é terrível. Mas olha essa pergunta aqui, gente. Como gerar a união em uma igreja onde há divisão e desonra a liderança? Essa foi a mais curtida, Pode começar, gente. meu capitão. Como gerar união em uma igreja onde há divisão e desonra a liderança? Quais são as ações práticas que vocês colocam para que possamos andar em unidade com os apóstolos? Mata as Por exemplo, ovelhas. você vê alguma coisa que está fugindo, o que o senhor faz? É uma pergunta bastante difícil, porque assim, eu sou filho dessa casa, né? E eu não conheço isso, eu não vi isso, eu não vivi isso. Então, assim, para mim não é muito fácil essa pergunta, não. Sabe? Porque assim, tudo aquilo que está dentro de mim e que eu sei que é bom, eu vou desenvolver e vou tentar influenciar, impactar as pessoas. Então, viver essa questão da desunião, da desonra e tal, não é muito comum para mim, mas eu vejo assim, confesso, difícil. Vai lá, Se pastor. alguém sabe, o que vocês fazem? Mas olha só eu- que legal, bispo, exatamente pelo que o senhor falou, que é difícil para o senhor, é pelo ambiente que o senhor está. Não tem nem Porque o espaço senhor não pras viveu pessoas isso de caminharem. desonra, de divisão, porque é exatamente onde o ambiente que o senhor está inserido. Eu acho que isso fala muito da pessoa. Verdade. Porque quando você vê o ambiente, ele transforma a pessoa. Ele vai transformando, porque você Acho que as começa a pessoas andar não com têm nem pessoa que liberdade para reclama. falar com o bispo mal dos apóstolos. Mas aonde acontece muito, onde não tem obediência também, porque as pessoas não Exatamente. querem obedecer. Eu falo assim, hoje as multidões estão vindo, mas muitas vezes a aglomeração, porque as pessoas querem as coisas imediatistas e não querem obedecer. Não, eu não aceito isso que esse pastor está falando. Aí acontecem a desonra, acontecem que não quer respeitar a liderança, né? Mas quando eu também, eu nasci na casa. Quando eu encontro as pessoas que falam, mas você ainda está lá, eu falo, mas eu tinha que estar em outro lugar. Então eu nasci aqui. Muitas vezes eu não concordo, mas eu obedeço. E daqui a pouco o Senhor começa a ministrar no meu coração e as coisas vão fluindo. Mas em nenhum momento eu discordo. Fico ali falando, Quando a questionando. gente se submete, a gente multiplica. Sim. Quando a gente entende que a questão de honrar a eles, nós estamos honrando a Deus.
é fácil fazer. E a honra nos leva a lugares altos. Sim, a honra abre portas que a gente nem imagina. É difícil, falar sobre isso. E às vezes as pessoas estão ouvindo isso, pode pensar assim, né? Que, poxa, mas como você está colocando isso? Isso não é uma realidade, é uma utopia. Não, eu vejo assim, a consciência que a gente precisa ter é o seguinte: uma igreja, ela é formada por quem? Formada por gente. É formada por ser humano. E a consciência que a gente tem que ter, assim, não existe uma igreja perfeita. Não existe. Não é verdade? Mas eu vejo assim, as coisas tão, vamos dizer, pegando essa questão aqui da desunião ou desonra, eu considero elas tão pequenas, tão insignificantes, isso sob a minha ótica, dentro de onde eu vivo e de onde eu convivo, que elas tornam-se quase imperceptíveis, entendeu? Então eu tenho a consciência assim, eu não sou perfeito, eu me esforço, e eu entendo que a gente, como ser humano, como pastor, como líder e como igreja, nós estamos em constante aperfeiçoamento. Então, como que eu vejo sempre? Não existe igreja perfeita. Eu já tive pessoa que foi meu líder, eu estava preparando a pessoa para ser um líder, eu honrei, coloquei a pessoa um dia num grupo de líderes, ela ia ser avançada, e ela me chama num sábado, que é um dia que geralmente eu estou dando atenção para a família, porque ela queria uma agenda comigo. Eu vim, e quando eu cheguei, ela me disse assim: pastor, eu queria que o senhor me abençoasse porque eu vou sair da igreja. Aí eu falei para ele, eu fui chamado para abençoar, não para amaldiçoar. Mas eu quero te perguntar alguma coisa. E aí fui perguntar alguns pontos que levou essa pessoa a tomar essa decisão. E a pessoa citou um ponto, uma coisa tão esdrúxula de 1 ano atrás, que se ele tivesse conversado comigo, eu tinha orado com ele, e a gente tinha desmontado aquele dragão, aquele gigante. Mas ele segurou aquilo lá, aquilo que era a minhoquinha virou um monstro, entendeu? Mas ela ficou remoendo e tal. E aí, depois ela veio citar algumas 2, 3 coisas que não tinha sentido. Vou dizer mais ou menos assim: nós como igreja, nós não ficamos em cima do muro, nós temos um posicionamento. Tipo assim, nós temos o bispo Clodoilson, que está indo no seu mandato pela 2ª vez. Ah, mas eu não concordo com o pastor ser vereador. Entendeu? Perguntou nada. Imagina só. Ah, eu não concordo. Imagina só, é algo, bem, você não é obrigado, mas é algo onde nós não vamos ficar em cima do muro. Nós temos um representante, e isso é lindo e é maravilhoso, não é verdade? Ah, eu não concordo que o apóstolo fala que nós temos que conquistar os 7 montes. Nós temos como cristão estar no mundo da cultura, da economia, da política, da religião. Então, imagina só, a pessoa não concorda com nada, não é verdade? E eu disse assim para ele: olha, eu quero olhar nos seus olhos, eu vou te abençoar. E aí ele levantou e aí falou: queria que você orasse por mim. Aí eu orei com ele e tal. Quando eu terminei de orar, ele falou assim: posso te dar um abraço? E eu fui e falei: pô, lógico. Aí ele me deu um abraço, chorou e tal. Beleza. A pergunta-chave para encerrar, desculpe ter estendido, a pergunta-chave é, não precisa você responder, aonde essa pessoa está? Eu vou te dar a resposta. Estou até arrepiado aqui, ó. Lugar nenhum. Começou a ouvir 1.300 veneno, colocou os ouvidos e os olhos na internet, onde tem um monte de difamação, complicação e tal. Eu pergunto, quem que ganhou isso? Quem ganhou com isso? O inimigo de Deus, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio plantar o quê? Desunião, desonra e confusão. Então, queridos, eu digo assim, a gente tem que ter a consciência que não existe igreja perfeita, mas é muito importante a gente estar disposto. Se, como diz o apóstolo Robert Dudu, árvore, você foi plantado como uma árvore nesse lugar, então você vai criar alicerce, você vai criar raiz. Amém? Amém. Mas é interessante, vamos aplaudir o bispo. Senhor. O nosso modelo de igreja não é democrático, porque o modelo de igreja democrático não é bíblico. Sim. Você não vê os apóstolos ensinando, em nenhum momento da Bíblia, que existe democracia. E àquela altura já existia Roma e o início da democracia, tá? Mas tem gente, bispo, que acha que vai chegar na igreja e a opinião dela vai mudar a igreja. Se você pensa isso, eu quero te aconselhar a você montar a sua própria seita. Porque uma igreja não vai ser uma seita. Monta a tua seita. Faz isso. Serve Satanás de vez logo.
Não fica infernizando a vida da gente não, seu desgraçado. Remando contra, né? E aquela pessoa que fica plantando, né, as sementinhas Porque da tem gente divisão. que pensa assim, não, vou entrar lá, vou mudar. Você não vai mudar nada nessa igreja. Quem vai mudar a igreja é o Senhor da igreja, que é Cristo. Jesus Cristo é quem dá destino para a igreja. Existem coisas que nós podemos perguntar. Então tem muita coisa que nós temos uma grande equipe que eu pergunto, o que é que vocês acham disso? Mas nenhum direcionamento espiritual eu pergunto para ninguém, para carne nem sangue. Meu pai faz a mesma coisa. Por exemplo, quando ele tomou a decisão de comprar o prédio, ele conversou com poucas pessoas, comigo, com o bispo Evaldo, com o bispo Clodoilson. Ele falou assim, eu estou sentindo de Deus que é isso. Eu falei, eu também estou, todo mundo sentiu a mesma coisa, vamos. E aí Deus foi direcionando ele. Ele não perguntou para a gente o que a gente achava, ele compartilhou do coração dele. E nós compartilhamos o que está no coração dele, o que se está no seu, está no nosso também, vamos. A gente não fica perguntando para discípulo, o que é que vocês acham da gente comprar um prédio novo? Ovelha não sabe de nada não. Pastor, mas eu tenho a minha essência, monta a tua seita. Pastor, eu tenho o meu pensamento, monta a tua seita. Se você não concorda com o lugar, com a faculdade, com o emprego, com nada que você sai. Mas uma coisa é certa, é possível que Satanás esteja envenenando seu coração, assim como o bispo falou. É preciso que você tenha muita sabedoria e aí nisso. entender que quando virar uma minhoquinha, já fala, já compartilha, tá magoado, tá triste, não concorda, pode compartilhar para que o seu líder possa orar com você e te direcionar, não deixar ficar grande para então compartilhar. Nós passamos por isso, né? De pessoas se magoarem com coisas que a gente fala que não era para magoar, a pessoa entendeu errado, sabe? Comunicação e eu não truncada. vejo nenhum problema, eu, pastor Aldo, e eu acredito que nós aqui também, de pedir desculpa. Olha, desculpa se você entendeu errado, você me perdoa, não foi minha intenção te magoar, porque, queridos, nenhum pastor quer magoar ovelha nenhuma, não. Nenhum pastor quer ferir ovelha nenhuma, nenhum pastor quer expor. Nós aprendemos nessa casa a sermos pastores amorosos, a cuidarmos das ovelhas com amor e carinho. Mas nós também não queremos lidar com rebeldes, com pessoas que querem amargurar e ferir o coração dos outros, contaminar o coração dos outros, entendeu? E a Bíblia é muito clara sobre isso. Vai e fala com aquele irmão. Ele não te ouviu, chama mais dois e fala. Se ele não te ouvir, aí você toma outras providências. Então, indo para o encerramento, eu separei uma última pergunta aqui. O que é extremamente necessário para viver em unidade? Cada um pode falar uma palavra e... Eu quero começar dizendo humildade. Sim. Para viver em unidade é preciso ter humildade. Perseverança. Acho que perseverar naquilo que a gente tem buscado. Hoje as pessoas desistem muito fácil. Ovelha gera ovelhas, né? Mas tem que ter ovelhas sadias também. Então, eu vejo assim, principalmente os jovens, né, falando para os jovens, eles desistem muito fácil. Então, eles têm que perseverar mais, buscar mais, a essência da palavra, igual o pastor Aldo, não sai sem sua Bíblia. Então, aqui tem tudo que você precisa, a resposta para tudo. Né? Então, persevera, não desista. A vida da gente é um degrau. Todos os dias você tem que buscar mesmo, né? Amém. Então, a perseverança é tudo na nossa vida. Amém. Bispo? Praticar a essência da palavra. Eu acho que para a unidade realmente perpetuar, existir, é algo assim. Conhecemos a palavra, conhecemos, mas precisamos, com toda diligência, praticar. Amém. Perdão para caminhar em unidade, porque vai haver ferida, nós vamos errar, vocês vão errar, mas se nós caminharmos pedindo perdão e concedendo perdão, nós caminharemos em unidade. Eu quero só abrir um parêntese, filho, sobre aquilo que você falou, sobre perdão. Eu sei que existem níveis de relacionamento, tipos de relacionamento. Não dá para você ter uma desavença dentro da família. É normal que isso aconteça dentro das famílias. Mas família é família. Então, você tem que procurar, às vezes, em Deus, um caminho para reatar aquele relacionamento. Tem pessoas que não são da nossa família, que nos causaram tristezas e nos humilharam, que a gente não vai se assentar à mesa com aquela pessoa. A gente não vai conseguir
reatar com aquela pessoa. Então, nós temos que analisar qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Então, nós vivemos, o nosso apóstolo nos ensina muito que nós temos uma jornada. O nosso relacionamento não é de um dia, 2 semanas. Nós estamos aqui numa aliança até que Cristo volte. Esse é o nosso desejo. Então, nós pastores, por exemplo, queridos, eu dou graças a Deus, porque na nossa igreja não existe nenhuma rusga, nenhum atrito entre nós pastores. Nós respeitamos muito a posição de cada um deles. E uma coisa que nós aprendemos com o nosso bispo, o bispo chama todo mundo de senhor. Qualquer pastor que foi consagrado pastor, ele chama de senhor. Não importa a idade, né? Eu lembro quando nós fomos ungidos, e aí a primeira mensagem que o bispo me mandou, o senhor. Eu falei, amor, olha aqui o bispo me chamando de senhor. Respeito. Então, assim, nós somos jovens, e eu sei que isso parte de mim também, como pastor de toda a juventude, a manter padrões de respeito e hierarquia muito bem estabelecidos. É sim, senhor, chama pastoras de senhora. Por quê? Porque isso mantém um equilíbrio. Aqui não é uma igreja de hippies de Jesus. Nós somos príncipes e nós tratamos um ao outro com muito respeito. Então, falando sobre aquilo que a pastora Rebeca falou, é preciso perdoar. E eu sei que alguns relacionamentos você trata com respeito, você não destrata aquela pessoa, mas você não tem mais aquela intimidade com aquela pessoa. Então, lembre-se, que tipo de relacionamento eu tenho? E que tipo de relacionamento eu quero continuar tendo? Eu sei que existem alguns momentos que você pode até dar uma afastada para você se recuperar emocionalmente, mas se é família, se é sangue, tem que estar próximo, tem que reatar, tem que buscar em Deus muitas vezes. E eu queria só dar esse parênteses. Pastor Guilherme, por favor. Extremamente importante, Cristo. Amém. Acho que todos aqueles que foram genuinamente encontrados por Cristo, ele é transformado. Não tem o que fazer. Muda o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de tratar as pessoas. Então, tudo isso é resolvido através de Jesus Cristo, com certeza. A oração é muito importante. É extremamente importante nós orarmos por unidade, nós chamarmos. Quantas vezes o nosso apóstolo, ele coloca aqui no telão sobre a palavra rema da nossa igreja, sobre a palavra que foi declarada sobre o coração dele. Então, quando houver falta de unidade, orem. Orem e chamem a existência, a fé, as coisas que não são como se fossem. Então declare a palavra, minha célula vai ser unida. Quantas vezes eu vi coisas na minha célula e eu não fui para falar. Eu fui para onde? Para os pés do Senhor Jesus. E eu orava, Senhor, levanta líderes. Líderes dispostas. Senhor, quebra em nome de Jesus essa preguiça. Tira essa falta de unidade, essa falta de submissão. E aí, orando e chamando a existência da unidade. Hoje nós somos como igreja o reflexo daquilo que nós oramos. Os nossos apóstolos oraram, chamando a existência da unidade através da oração. Olha, para a gente encerrar, existem alguns princípios silenciosos que nós temos. Nós somos muro de proteção para os nossos apóstolos. Amém. Qualquer pessoa que vem falar qualquer coisa mal dos nossos apóstolos, a gente já corta pela raiz. Nós somos muro de proteção uns para os outros. Ninguém nunca vai falar mal do bispo na minha frente. Eu lembro que a gente estava numa reunião uma vez com um casal. E a mulher quis falar alguma coisa da família do bispo. Eu só não agredi porque era mulher, porque se fosse um cara eu ia arrebentar ele no chão ali na frente. Falei, olha, você cale a sua boca e não fale assim do bispo nem da família dele. Você não tem o direito de levantar sua voz para... Ele não falou nada, ele ficou na dele. Mas eu defendi ele. Ele estava junto? Ele estava do meu lado. Meu Deus. Ele estava do meu lado. Eu falei, o pastor Aldo tem licença poética porque ele é baiano. Você não pode falar isso dele. E eu protegi ele. É meu bispo, é meu colega, é meu amigo. Ninguém vai falar mal dele na minha frente. E mesmo ele ali, porque assim, ele tem esse jeito dele, ele não vai entrar em confronto, mas eu vou. Eu vou. Em unidade. Ninguém vai falar mal. Então assim, ninguém vai falar mal do pastor Guilherme, ninguém vai falar mal não.
Eu sei que existem coisas assim, nós não somos perfeitos. Se de repente ele falhou com alguém e ele precisa ser corrigido, você vai me falar uma coisa. Agora você ficar falando, porque sabe aquela Bobeira, conversinha né? satânica? Então, se alguém fala alguma coisa para o bispo de que eu cometi de errado, ele vai chegar em mim e vai falar, pastor Aldo, fiquei sabendo disso, assim é verdade. Eu falei, bispo, então assim, eu não estou dizendo que eu não erro, que eu não preciso ser corrigido. Mas uma coisa é você ficar falando mal, fazendo picuinha pelas costas. Então, isso é um princípio que nós temos de unidade. Nós somos muro de proteção. Então, o pessoal aí que é de fora, que não é da nossa comunidade, que veio participar conosco, pessoal de Bonfim, né? Filhos, vocês vão voltar para o Senhor do Bonfim sendo muro de proteção do pastor Josimário. Qualquer pessoa que se levantar contra o pastor Josimário, vocês vão repreender em nome de Jesus. Porque tudo que Satanás quer é causar divisão no nosso meio, fazendo com que nós nos sintamos no direito de ter a nossa opinião. E dentro do corpo de Cristo, ele estabelece líderes para aquelas comunidades. Na nossa comunidade, o nosso líder é o apóstolo Edmilson. Lá em Natal, Parnamirim, o líder é o apóstolo João. Cada igreja tem um anjo, tem um pastor, tem um líder. Então isso mantém a nossa unidade. Nós somos muro de proteção do outro. Nós nos apoiamos, nós nos celebramos. Nós celebramos a conquista um do outro. Não tem como eu ficar triste porque o pastor Guilherme está tendo célula, porque o Charles está tendo célula, porque o Tiago, porque o Israel. Não tem, eu me alegro mesmo. O que me entristece é quando não está crescendo. Eu falo, tem alguma coisa errada. Porque o natural é o crescimento, o natural é o desenvolvimento, o natural são as células crescerem. Então a unidade gera esse crescimento. Você está vendo aqui líderes que são unidos com os nossos apóstolos, líderes que são unidos com a visão da nossa igreja, e eles estão crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Amém. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que tenho de poder liderar a juventude, de poder contribuir com a nossa igreja, com almas, com vidas e com tudo aquilo que nós pudermos para que a visão que Deus tem colocado do coração do nosso apóstolo possa ser cumprida. E através disso nós cumprimos o nosso ID. É maravilhoso você viver numa igreja em célula, porque ali você consegue ver justamente o resultado do esforço de cada um. Não é verdade? Transformação, Né? O desenvolvimento que cada um de nós tem. Então, nós vemos que o Senhor entrega uma quantidade de talento para cada um de nós e nós vamos desenvolvendo isso e vamos multiplicando isso. Alguém tem um último comentário para nós encerrarmos? Vamos orar. Do capitão? Último, acho que é muito bom. Eu gosto da essência de tudo. E eu sei que temos muitas pessoas que já estão numa longa caminhada, mas temos pessoas que estão chegando. E assim, eu sempre gosto de destacar que tudo que nós vemos no que diz respeito à comunidade global não aconteceu por acaso. Foi gerado e nasceu em jejum, em oração e em vigília. Tudo isso que nós estamos desfrutando hoje foi gerado há dezenas de anos atrás. E tudo isso que nós estamos profetizando agora, a nossa descendência, as gerações futuras, vocês com certeza estarão desfrutando. Então nós não podemos perder nunca essa visão daquilo que nós estamos fazendo, declarando atos proféticos e proclamando aqui na conferência, lá no futuro. Talvez possa ser que eu não esteja aqui, o apóstolo não esteja mais aqui, mas com certeza são palavras que foram geradas e nós vamos ver a descendência e a geração desfrutar. Amém, amém, amém. Pastora? A função da frutificação é produzir sementes, né? Então, nós somos sementes poderosas para o quê? Para nascer mais frutos, né? Mais árvores. E vocês, igual o bispo falou, árvore não anda, gente. Permanece firme, criando raiz. Mas que vocês possam receber, né, a semente poderosa, que é Jesus, né, na vida de vocês. A gente vê pessoas hoje, elas oram, elas não faltam igreja, elas dizimam, elas ofertam, mas elas não ganham ninguém para Jesus. Elas não falam da palavra, elas não falam. Então, o meu primeiro discípulo, ele está na igreja até hoje comigo, né? Que é o Luiz, né?
E eu não sabia falar muito, mas eu falava, Jesus te ama, Jesus vai mudar a sua vida. E eu lembro que as pessoas perguntavam para o Irineu, quantos discípulos você tem? Aí os outros falavam, eu tenho 12. O Irineu falava, eu tenho 2, o Luiz e o Chico. Aí o Irineu falava assim, dá até vergonha, eu só tenho 2. Mas são os 2 que estão com a gente até hoje, de 28 anos, que nós estamos aqui, ganhamos para Jesus e foi crescendo. E as células, né? Então, a frutificação ela é muito importante. Então, que você possa entender que você, aonde o Senhor colocar você, é no mercado, é na fila do banco, é no avião, fala do amor de Deus. Fala da presença dele. Porque onde entra a presença dele, tem transformação, tem mudança. E vocês são agentes de transformação. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Gente, eu queria agradecer vocês por essa manhã. A gente não consegue falar sobre tudo aquilo que é possível ser falado, né? Vai ficar até Foram tarde. 76 perguntas. Meu Olha Deus. só, Mas eu imagino que nós escolhemos aquelas que vão dar um destino pra gente, Amém. sabe? Vocês que são mais jovens, que estão aí até os 25 anos, eu queria sugerir a vocês, testem o poder da obediência. Testem o poder da obediência. Testem o poder da submissão em amor. Não é uma submissão cega, não é uma obediência vazia, é uma obediência de acordo com a palavra de Deus e uma submissão em amor a líderes que você acredita que são usados por Deus. Amém. Nenhum de nós quer mandar na vida de ninguém. Então, eu tenho alguns princípios que parecem esquisitos, pastora. Qualquer líder de célula que está namorando e termina o namoro, fica 1 ano sem namorar. Por quê? Porque não é uma rapariga. Achei que era 6 meses, é 1 ano, galera. É 1 ano. Sorry. Aqueles ficam E contando aí, igual quem que tá contando na prisão. Assim. Por quê? Porque eles têm uma imagem, a zelar. Eles têm uma imagem a zelar e muitos têm sentimentos para serem colocados no lugar. Porque às vezes demora para aquilo ali equilibrar. Uma vez você tá imaginando casado, tendo filhos com uma pessoa e de repente já tá pensando com outra? Eu não consigo imaginar. Aí eu tava ouvindo um testemunho de um discípulo que uma outra pessoa de uma outra igreja terminou um relacionamento e 3 meses depois já estava namorando de novo com outro cara diferente. Eu falei assim, peraí, essa pessoa precisa de um direcionamento. Ela, sabe, eu acho que as pessoas estão muito voláteis, muito frágeis e elas não cuidam das emoções. Então, é uma sugestão que eu dou, porque o que é que eu entendo? Eu sou obrigado a cuidar do ministério. Você pode cuidar da sua vida, mas se o cuidado que você quer ter com a sua vida não se encaixar naquilo que nós temos como cuidado do ministério, você não pode fazer mais parte daquela liderança. Não somos pessoas comuns, exatamente, meu capitão, exatamente. Então, cada líder que nós temos é um exemplo. É um exemplo. E o meu desejo não é que sejam super santos, mas que demonstrem esforço em viver aquilo que Cristo tem para nós. Porque nós também nos esforçamos. Quantos momentos nós não podemos nos descompensar na nossa vida e na nossa caminhada cristã, mesmo sendo mais velhos? E nós nos esforçamos também para manter tudo ajustado. Então, filhos, a sugestão que eu tenho para vocês: experimentem o poder da obediência, experimentem o poder da submissão e desfrutem do poder da unidade através disso, sabe? Porque eu só quero mandar mesmo na vida dos meus filhos enquanto eles forem pequenos, porque depois que eles crescerem também é esperar que o que eu mandei dê certo no futuro. Mas, obrigado por essa manhã. Obrigado, pastores, por estarem conosco. Amém. Foi maravilhoso estar com os senhores. À noite o papai prega, hein? Quero vocês aqui novamente. Meu pai vai fazer... Vamos encerrar hoje com o apóstolo Edmilson e depois a pastoral de Giovanni. Amanhã nós temos 4 cultos. E a vida Desculpa, amanhã nós temos 4 cultos, né? Eu estou meio perdido no tempo, desculpa. Mas eu queria agradecer você aqui nessa manhã. Nós vamos agora almoçar. O pessoal que está de fora aí, não fica até muito tarde
fazendo sei lá o quê, vocês querem tomar banho de piscina, jogar futebol, Vai porque descansar. começa hoje 19 horas. Isso, Não é começa 19h30, é 19 horas que começa à noite. 18h30 abre as portas. Tá bom? Então 6h30. nós nos encontramos aqui às 19 horas. Vamos orar, né? Vai ser o encerramento Acho que- e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos Amém. orar? Se coloca de pé no seu lugar, por Vamos. favor. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do pastor Ben Pirtle. Ah, Ele esteve conosco já em algumas conferências. Ele mandou aqui pra mim: "What's up, brother? How are you? How are you doing? I miss you." E eu mandei uma... ele perguntando aqui: "Como é que você tá, irmão? Como que você tá passando? Eu tô com saudade de você." Aí eu mandei uma foto daqui, que a gente tava aqui no altar. Daqui a pouco ele vai responder. São homens que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar, amigos, queridos. E da minha parte, nunca houve panelinha. amém. Um dos Bora. projetos que nós fizemos, meu capitão, no início, se chama Projeto Entrosa. Porque, eu não sei se eu lembro antes na visão, o pessoal era meio ciumento, né? Não, minha célula, não sei o quê. E a gente fez uma forma que todas as células Tinha se que se integrassem, se misturassem. E hoje é assim, então, fulano é de uma célula, sai com fulano que é de outra. E assim vai, entendeu? Então, nós somos uma família só. Nós somos IECG, nós somos Reino de Deus. E que as panelinhas caiam por terra em nome de Jesus. Amém. E que você faça excelentes amizades. E que você tenha amor e paixão pelo Reino de Deus e pela Igreja de Cristo. Vamos orar? Deus, te agradecemos por essa manhã poderosa em Tua presença. Obrigado pela ministração da pastora Rebeca. Obrigado, Senhor, pelo bispo que está aqui conosco, a pastora Adriana, o pastor Guilherme, a pastora Dai. Obrigado por este bate-papo, Senhor. Que tenhamos crescido um pouco mais no entendimento sobre unidade. Que o Senhor abençoe este intervalo que vamos ter. E que à noite, às 19 horas, seja um tempo maravilhoso, poderoso. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Que Glória Deus te a Deus. abençoe. Graça e paz.